Se você atua ou pretende atuar na emergência e urgência, eu sugiro que você assista esse vídeo. Meu nome é Diogo Garcia, eu sou docente do curso de Emergência e Urgência da pós-graduação da PUC de Goiás. Minha formação é em cirurgia de urgência e trauma em São Paulo. Atualmente eu trabalho no Hospital das Clínicas da USP em São Paulo. Sou responsável pelo Centro de Trauma do Hospital BP, também em São Paulo. A minha atuação é principalmente na área de cirurgia, atendendo pacientes traumatizados. As doenças cirúrgicas de urgência e emergência são as das principais causas de procura dos pacientes aos serviços de urgência e emergência. Entre essas doenças cirúrgicas estão incluídas doenças de alta prevalência, como por exemplo apendicite aguda, colicistite aguda, e na maioria dos casos a primeira pessoa que vai avaliar esse paciente na chegada no pronto-socorro não é o médico especialista, e sim o médico generalista ou clínico que está de plantão fazendo atendimento. Então é importante que todo médico que atua em urgência e emergência tenha uma formação e tenha conhecimento das principais doenças cirúrgicas de urgência e emergência e também dos seus sinais e sintomas, porque o diagnóstico precoce desses casos vai mudar muito o prognóstico do paciente. Então é necessário que o médico que faz o primeiro atendimento consiga fazer o diagnóstico, veja a urgência do caso e, mesmo não sendo ele que vá fazer o procedimento cirúrgico, que ele ligue para o médico especialista, para o cirurgião que vai ser responsável pelo caso, e faça a passagem da gravidade do caso para que o cirurgião venha e assuma esse caso o mais breve possível. Então, as doenças cirúrgicas de urgência e emergência, em sua apresentação, são muito diferentes dos quadros eletivos também. É necessário que o médico que está avaliando, que na maioria das vezes vai ser um médico generalista ou clínico, saiba o que ele deve procurar. Então, quais são os sinais, quais são os sintomas específicos de cada doença, quais são os exames complementares necessários e indicados para cada patologia, e também como avaliar esses exames radiológicos. Então é necessário que o médico generalista tenha uma formação e saiba avaliar um raio-x de abdômen agudo, saber quais são os achados sugestivos de uma apendicite, saber quando indicar uma ultrassonografia e quais são os sinais clínicos de uma colicistite aguda para você indicar um ultrassom, e quais são os achados específicos da ultrassonografia que falam a favor de um quadro de urgência, de uma colicistite aguda, que indicaria a necessidade de internação e de um procedimento de urgência. Então, os exames de imagem e como avaliar esses exames na cirurgia de urgência também é uma coisa muito importante, porque eles são muito diferentes das situações eletivas. Então, uma tomografia de abdômen num paciente com um quadro agudo de emergência, os achados que você vai ter são muito diferentes daqueles que você vai achar num paciente com uma doença abdominal eletiva. Então, quais são esses achados específicos? Tem que ser bem conhecidos para você saber o que procurar num exame de imagem quando você está suspeitando de um quadro de urgência abdominal ou de um abdômen agudo, seja ele um abdômen inflamatório, obstrutivo, um quadro vascular que o paciente pode estar apresentando. Quadros abdominais relacionados com cirurgia de urgência e emergência são muito prevalentes. Eles são uma das principais causas de procura dos pacientes aos serviços de urgência e emergência. Na maioria das vezes, a primeira pessoa que vai fazer essa avaliação é um médico generalista e um clínico que não é especializado nessas doenças. Então é necessário que esses médicos tenham uma formação e um conhecimento prévio para saber quais são os sintomas, quais são os principais achados do exame físico, como é a interpretação dos exames radiológicos nos pacientes com doenças cirúrgicas de urgência e qual é a conduta que deve ser tomada para esses casos. Portanto, se você trabalha ou pretende trabalhar em departamento de emergência e urgência, é necessário que você tenha uma formação e que tenha um conhecimento em cirurgias e doenças cirúrgicas comuns no pronto-socorro. Portanto, eu sugiro que você venha e participe do programa de pós-graduação em urgência e emergência da PUC de Goiás, onde nós vamos discutir as principais doenças relacionadas com cirurgia de urgência e emergência e também como avaliar e o que você deve procurar nos exames complementares nas doenças de urgência e emergência também.
Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.